Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Marques, eu sou membro do Clube de Leitura Távola Redonda. Para quem já conhece o canal, muito bem-vinda de volta. Mas para quem está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se muito bem, porque esse é o intuito do canal: levar a análise de livros de uma forma descontraída, de uma forma leve, porém reflexiva e transformadora. O livro que eu trouxe hoje para ser analisado foi um livro muito querido em todo o seu percurso, todo o seu processo de leitura. Ele é um queridinho na minha vida, ele é um livro que eu amo demais. É o meu livro de cabeceira, é O Jardim Secreto. Foi escrito pela escritora inglesa Frances Hudson Burnett. Foi lançado em agosto de 1911. Mas em 1987 ele foi lançado só que diretamente para a TV, foi direto para a TV. E somente em 1993 que uma polonesa, uma diretora polonesa chamada Agnieszka Holland, ela trouxe para as telas do cinema. Foi justamente aí onde a mágica aconteceu. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei tão impactada, de tal forma, que anos depois, eu comprei esse livro, guardei, e quando eu comecei o clube de leitura, eu propus. Ele ficou gravado no meu consciente e inconsciente, na verdade. E interessante é que muita gente primeiro lê o livro e assiste o filme. Comigo foi o contrário. Eu primeiro assisti o filme e ele me impactou de uma forma que me levou ao livro. Em 2020, um diretor inglês chamado Mark Madden, ele trouxe também digamos, um Jardim Secreto repaginado, né? Mas não me pegou. Não achei interessante, não fez jus, pelo menos até onde eu vi, a essa obra magnífica, mágica da Frances Hudson. 93, sim. 93 é absolutamente perfeito. E curioso também, eu não sabia, tem uma novelinha que está passando atualmente, se eu não me engano, se chama Caverna Encantada. Ela é baseada no livro Jardim Secreto. O SBT comprou os direitos da obra e adaptou. Parabéns para as pessoas que ainda mantêm vivo o espírito infantil, porque não é de hoje que estão tentando diminuir cada vez mais a infância, né? O que não é nada saudável, diga-se de passagem. Uma curiosidade sobre esse livro é que foi a primeira vez, pelo menos, que consta que duas crianças foram os personagens principais. Então, vamos lá. Frances também uma mulher pioneira, não só na literatura, como também uma mulher revolucionária com a sua vida pessoal. Mais na frente falaremos sobre ela. Quando eu li o livro, deu para entender por que o filme tinha me impactado tanto. É muito fiel. Geralmente as pessoas se queixam muito, os leitores se queixam porque o filme distorce. Não no Jardim Secreto. O Jardim Secreto, a diretora polonesa, ela realmente entrou no espírito da Frances. E é realmente muito, muito fiel. Há uma fidelidade incrível ali. Tanto um como o outro. Agora, eu tenho que dizer que, por mais que o filme seja encantador, o livro é absolutamente mágico. Claro que há detalhes que não estão lá, que não são captados através da escrita da Frances, que é perfeita. Mas é bem fiel, sim. Tanto que me levou ao livro. Poderia ter ficado só no filme, mas não. O filme foi a porta de entrada para chegar à obra da Frances. Mas, afinal de contas, o Jardim Secreto, do que trata realmente essa história? Ela é muito mais do que uma história infantil. Eu sempre digo que, da mesma forma que falam que o Pequeno Príncipe é uma história infantil, não. O Pequeno Príncipe tem grandes lições. O Jardim Secreto, se você procurar aqui, sempre vou procurar desta forma aqui, ó, uma curiosidade, tá? Tem que vai ter dizendo qual é o gênero, e aqui você vai encontrar literatura infantil. Olha, literatura infantil pode até ser, mas adultos vão crescer, nascer, se reproduzir e vão passar sem ter aprendido o que Mary Lennox aprendeu. Ah, com certeza. Porque esse livro é mais do que uma história infantil. Ele é uma história de autodescoberta e transformação, uma história de autoconhecimento. E a Mary Lennox ensina isso como ninguém. Mary Lennox é uma garotinha de 9 anos nascida na Índia. Os pais são britânicos. O pai dela tinha um alto posto do governo britânico na Índia. A mãe dela, olha só, estamos falando de uma obra do século XIX, transição do século XX. Foi publicada em 1911. A mãe dela era uma beldade, uma mulher muito bonita da sociedade, e que ela nunca quis ser mãe. Ela engravidou. E ela nunca via esses pais. Ela muito pequenininha, ela quando chorava, não era a mãe nem o pai que vinham socorrer, ela ajudar, dar o apoio. Eram os criados da casa. Eles viviam muito bem, né? Ricos, digamos assim. Pô, abrindo parênteses, é porque são ricos que não dão atenção? Na verdade, é porque eles não tinham esse sentimento de pai, nem de mãe. Já começa aí. O livro já começa com grandes lições, né? Quem realmente tem o talento para ser pai e para ser mãe. Mary Lennox, ela nos prova ali, né, no comecinho, no primeiro capítulo, que é preciso ter talento, ter altruísmo, ter empatia, ter a vontade de se fazer melhor para ser pai e ser mãe, coisa que a mãe dela e o pai dela nunca fizeram. Ele estava doente, sempre trabalhando, e a mãe sempre em festas. Então ela não dava atenção para essa criança. Ela era extremamente carente. O primeiro capítulo de O Jardim Secreto se chama Não Sobrou Ninguém. Nesse capítulo, a Frances, ela já coloca como a vida pode mudar assim, ó. Tem uma música antiga do Léo Jaime que se chama Rock Estrela. Ele diz que o mundo muda de cena em menos de um segundo. O destino pode transformar em um dia um menino em herói de TV. Então, essa mudança de vida abrupta que acontece, a instabilidade das coisas. Mary Lennox, ela morava com os pais no bangalô.
E é descrita por Frances como uma menina franzina, uma menina de cabelo ralo, amarelo, de rosto amarelo, sem vida, porém muito amarga. Ela descreve no rosto, no semblante de Mary Lennox, uma amargura, que isso, de repente, você pode pensar, um personagem de 40 anos que teve desilusões. Não, ela descreve isso numa menina. Fruto de quê? Fruto de um abandono dentro do próprio lar. Ela não convia com o pai, ela não convia com a mãe, ela é criada pelas aias, pelos criados. Até que um belo dia, belo entre aspas, ela acorda e vê que há um movimento estranho na casa. Ela não entende o que acontece, vê muitas pessoas ali no bangalô, ela sai, percebe que tem algum movimento estranho, ela acaba tomando um vinho. Sim, ela tomou um vinho. E ela acabou adormecendo, ela sentiu fome, ela colocaram no quarto, ela não podia sair. E foi uma confusão muito grande. Ela só ouvia muito longe o arrastado de cadeiras para lá e para cá. Quando de repente ela é despertada, quando ela acorda, e ela vê que tem um oficial da polícia dizendo que pena. De repente o cólera acabou, dizimou de uma forma muito letal. Acometeu a mãe, o pai, os criados, não sobrou ninguém. E ela foi esquecida. Ninguém gostava dela. Ela não era amada por nenhum criado, ela apenas ela tinha as necessidades satisfeitas por ser a filha de um oficial britânico na Índia. Mas amada ela não era, e ela era ditadora. Por ter as suas necessidades tão satisfeitas, ela impunha a ordem, ela era birrenta, ela fazia escândalo. Ela é uma menina completamente ditadora. Então, os pais, para compensar aquela história que vocês devem saber. Nós não estamos presentes, mas não falta nada a ela. Todo mundo tinha que atender as vontades dela. Ela era absolutamente insuportável. Ela descreve como uma figura desagradável, o que é estranho para uma menina de 9 anos. Com a morte dos pais, Mary Lennox completamente sozinha é levada para a convivência de um clérigo, o Sr. e a Sra. Crawford. Eles são pais de 5 filhos. E é lá, nessa convivência insuportável, né, dela para com eles, né, eles até que tentam, mas ela é muito insuportável, ela é realmente uma criança muito intragável, ela não aceita essa mudança, e na verdade Frances coloca de uma forma muito interessante que se ela fosse adulta, mais velha, ela nem se incomodaria de ir para o mundo, não. Mas como era uma criança, ela tinha consciência de que, como ela foi sempre bem cuidada, não pelos pais, mas pelos criados, sempre tiveram esse cuidado de vestir, ela nem se vestia sozinha. Os criados a vestiam. Se uma criança, ela ficava naquela postura e colocava um vestidinho nela. Então ela entendia, mesmo com a sua pouca idade, que não, eu preciso que cuidem de mim. Afinal de contas, sempre cuidaram os criados. Só que a casa do clérigo era pobre, era uma casa humilde. E os meninos, um filho dele, chamado Basil, ele tentou brincar com ela e ela foi muito ríspida. Não quero companhia de meninos aqui, não quero. E foi aí que ela ganhou o apelido, né? Digamos assim, de Dona Mary que fere. Que só fere, na verdade, Dona Mary que só fere. Então ele entendeu, ele tinha o quê? 7 anos. E ele começou a fazer uma espécie de bullying. Toda a vida cantando essa musiquinha, cantava uma musiquinha e nessa música ele citava Dona Mary que só fere. E isso espalhou para as outras crianças. E ela ficava muito irritada. Muito irritada. E ele disse, que bom que você já vai para casa dos seus familiares. Ela, que bom mesmo, mas eu nem sei onde fica. E aí ele aproveitou para tirar mais onda com a Mary ainda. Mary ficou pouco tempo com o clérigo. Na verdade, o caminho, a guarda dela foi entregue a um tio que ela não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. E ele mora em Londres. Ela foi levada através de uma esposa de um oficial que estava de levar os seus filhos para lá, para estudar. E lá, ele deveria pegá-la e levá-la para o solar de Miss Fulwaite, que é onde ele mora. E ele é um homem rico, é um homem realmente de posses, é um homem muito bem situado financeiramente. Mas ele nem sequer estava lá para pegá-la. Quem foi no lugar dele foi a senhora Medlock, que é a governanta. Dá para perceber de cara que ele é uma pessoa bem ausente, nada diferente dos pais da Mary Lennox. Que coisa, hein, gente? E ele tem um filho chamado Colin Craven, que na verdade ela também desconhece a sua existência. Na verdade, isso se torna um grande mistério no livro. Lá ela vai conviver também com uma moça chamada Martha. E é justamente no solar de Miss Fulwaite que tudo começa a acontecer, que é onde começa a magia a acontecer. É interessante porque se você estiver esperando, se você imagina, quando eu falo em magia, esse livro é mágico realmente, que vai aparecer fadas, ou duendes, ou coisa do tipo, não. Frances, ela conta a história de uma forma que coisas simples no dia a dia, como a gente vai entender daqui a pouco, se tornam mágicas. E é onde essa amargura da Mary Lennox, ela vai começar a mudar. Como o mundo dela também, mais uma vez, do mesmo jeito que o primeiro capítulo não sobrou ninguém, e a vida dela virou pelo avesso, da mesma forma, a saída dela da Índia para chegar na Inglaterra, nesse solar, no campo, como a vida dela vai fazer outra volta, sabe? Ela vai mudar de uma maneira incrível. Mary Lennox, ela vai nos ensinar no decorrer desse livro como uma pessoa pode mudar, como ela pode realmente, através de um autoconhecimento, como ela pode mudar. Não só a ela mesma, como mudar o mundo que a cerca. Havia sido uma longa viagem da Índia até a Inglaterra. Mary Lennox, quando chega, ela não é recebida pelo seu tio, apenas pelos criados. Mais uma vez, Mary Lennox, ela está sozinha. Nenhum familiar, ninguém para recebê-la, a não ser as pessoas que haviam sido recomendadas para dar a ela do bom e do melhor. E entre esses criados, tem a Martha.
A Marta, ela vai estar sempre próxima a Mel Lennox. Ela que vai organizar o quarto dela, colocar as cobertas, quem vai organizar, quem vai deixar o lanche, quem vai falar a hora das refeições. Ela vai ter todo, vai ser o acompanhamento dela em toda essa trajetória do livro. Uma parte muito interessante é que ela, da história, que ela, Mel Lennox tem um choque muito grande, é quando ela levanta os bracinhos, como ela fazia na Índia, e ela pede para que ela a vista. E ela diz, mas uma menina do seu tamanho, você não se veste sozinha? Marta é uma moça jovem, humilde, do campo, e ela tem uma é interessante porque ela é um contraste que a Frances ela faz aí entre a menina criada com toda a mordomia, todas as pessoas fazendo as suas vontades, e Marta, que apesar de ser uma criada da casa, apesar dela ter todo um respeito, mas ao mesmo tempo ela tem uma praticidade que foi muito, muito necessária para que começasse um processo de transformação. Mas essa transformação só acontece por conta de uma autopercepção que é levada a ter por intermédio, pelo estímulo de pessoas como a Marta. A Marta se espanta com ela e ela fica completamente possessa. Como você é atrevida? Como você não vai vestir? Eu sou a sobrinha do Archibald Craven. Como você não vai me vestir? É a sua obrigação. Ela, não. Você pode perfeitamente se vestir sozinha. Também causou um espanto muito grande a Marta. A questão dela também não saber colocar seus sapatinhos, né? Você já é uma menina crescida. Você precisa começar a fazer essas próprias coisas. O interessante é que ela, mesmo sendo criada, mesmo tendo todo respeito, tem um receio, né, um respeito pelo patrão, mas ela não se priva em dizer isso. Ela é muito interessante porque a Marta ela é de uma autenticidade que falta em muita gente, na verdade, né? Ela não fica bajulando, ela não bajula, ela diz o que tem que ser dito. A personagem da Marta ela é perfeita. A personagem é perfeita. Ela vai realmente mostrar a postura que ela tem, a simplicidade dela e as lições que ela traz, mesmo sendo uma moça tão jovem, que vão impactar em cheio a garotinha Mary Lennox. Com o tempo, Marta vai falando das lições, de tudo que ela aprende com a mãe dela, as lições que a mãe dela passou. Para começo de história, a mãe dela tem 12 filhos. E o mais incrível, ela dá conta dos 12 filhos. Ah, isso é fantasia? Ela dá conta dos 12 filhos. Ela é uma mulher simples do campo, ela planta, ela colhe, ela alimenta com o leite que tem, não sei, de uma vaca que eles possam ter, com as plantas, com a estrutura que eles têm, que eles dispõem. E tem mais. Frances coloca de uma forma muito, muito delicada que ela não é uma mulher amarga, não é sobrecarregada, ela não se maldiz. Pelo contrário, ela é feliz com seus 12 filhos. E ela passa uma sabedoria imensa de como conduzir essa vida, de uma vida simples, mas não quer dizer uma vida de qualquer jeito, uma vida com valores. É brilhante o personagem também da mãe da Marta, porque ela vai se comportando de acordo, e a Mary Lennox vai entendendo, e a ponto de despertar nela, nossa, eu gostaria de conhecer sua mãe. Sempre receptiva, sempre feliz. Até porque Mary Lennox, ela não tem nenhuma referência de uma... aliás, a referência que ela tem não é positiva. A mãe dela nunca foi uma mãe presente. Ela não tinha esse pai presente. Então, é uma menina completamente carente de família. Então, ela ouvindo a Marta falar dos ensinamentos da mãe dela e como a mãe dela é e como ela é amável, obviamente que vai surgir na pequena Mary Lennox o anseio de conhecer essa mãe. Marta também vai falar de um menino chamado Deacon, que é o seu irmão. Quem é Deacon, gente? Deacon, um personagem lindo, é o irmão da Marta. Quem é o Deacon na história? Ele é o oposto da Mary Lennox. Ele mesmo, ele vive rindo, ele é leve, ele tem contato com a natureza, ele anda com os pezinhos no chão. Os animais ouvem o que ele diz, os animais querem estar perto dele, os passarinhos se aproximam. Tem uma parte do livro muito interessante que, segundo a mãe do Deacon, ela diz que se ele sussurrar para as sementes, as plantas crescem, elas florescem. De tão leve, de tão energia positiva ele é, de tanta energia positiva que ele tem, sabe? Então ele vai encantar, ele tem o poder de encantar, ele tem um encanto natural. E nessa caminhada dele, ele vai trazendo só coisas boas para ele. E quando a Mary Lennox conhece esse menino, ele vai trazendo só coisas boas para ele. Então, foi fundamental esse contato da Marta com o garoto Deacon. Também tem um personagem muito interessante que vai fazer parte de tudo isso. Se chama Ben Weatherstaff. Ben Weatherstaff é o jardineiro do solar. Um homem ranzinza, um homem também amargo. Na verdade, ele e a Mary Lennox, o primeiro contato não é interessante. Ele é bem na dele, não queria conversa, cortante. Ela também é cortante. Só que quando ela falou com ele, ela percebeu isso nele. Também foi a forma dela olhar para si mesma. Nossa, eu acho que eu tenho essa personalidade. Eu sou cortante. Então, essas pessoas, pouco a pouco, foram mostrando a Mary Lennox quem ela era, né? Até aquele momento, como ela se comportava. E foi um ponto também fundamental para que ela começasse a rever tudo isso. Só que o Ben Weatherstaff, ele bem solitário, é um homem bem solitário, um homem de coração nobre, porém muito solitário. O único companheiro dele é o Pinta Roxo, que era um passarinho, onde reside a questão da mágica também. É como se o pássaro conhecesse os passos, os pensamentos, os sentimentos, ele reconhece tudo aquilo ali. E ele está sempre perto do Ben Weatherstaff. Com o tempo, a Mary Lennox tenta se aproximar desse pássaro também.
E aos poucos, à medida que ela vai mudando, o pássaro vai se sentindo mais à vontade com ela, se torna um amigo. É muito delicado porque é um homem solitário, já idoso, que trabalha como jardineiro numa casa, sem amigos. A Mary Lennox, que é uma menina solitária, que chega naquela casa sem nenhuma referência familiar, que ao mesmo tempo conhece a Marta e o Deacon, que são pessoas muito simples do campo, que levam uma vida fluídica. É o que muita gente, é o que não acontece hoje, né? Essa vida cada vez mais desenfreada. Então eles levam a vida de uma forma muito fluídica, muito calma, sem nenhum pingo de ansiedade. Deacon não tem um pingo de ansiedade. Ele vive exatamente a vida dele feliz no aqui e o agora. E é rico de valores. A Marta também. O Ben Weatherstaff já teve a amargura e a solidão já por conta de uma vida, por conta de talvez de uma trajetória, como acontece. Mas esse contato dele com a Mary Lennox e com o próprio Deacon, essas pessoas vão se encontrando cada vez mais e o mundo delas vai mudando. A mágica vai acontecendo. Eu sempre falo de um trechinho da música da Bela Fera que cantam. Acho que é a senhora Dança Mova. É uma personagem que ela canta. Estamos vendo alguma coisa acontecendo. Então essa coisa vai acontecendo. A Mary Lennox vai se transformando. E a história é muito bonita e muito tocante, de um profundo encantamento, porque isso acontece com o contato com a natureza. A simplicidade. À medida que o Ben Weather está cuidando do jardim, as flores vão florescendo, ela perde as sementes, ela vai tomando gosto por isso, ela quer plantar, ela vai cuidando, ela sempre foi cuidada, de repente ela se vê naquela casa, com aquele campo, aquele jardim, ela também passa a se desperta para cuidar. Isso foi transformador. O Deacon, ele cuida, ele conhece as plantas, conhece todas as plantas. Então, essa convivência foi fundamental para que a vida dela fosse transformada. Mas a Frances Burnett, ela coloca também um ar de mistério. Dá até para ver, por alguns instantes, é um livro de terror? Não, não é. Mas há um suspense. A casa, em determinado momento, à noite, naquele silêncio, Mary Lennox, ela ouve um choro. Um fantasma? O que, afinal de contas, ela tem certeza. Tinha alguém chorando, e é um capítulo. Tinha alguém chorando, tenho certeza. Tinha alguém chorando? Ah, tinha sim. Pergunta pra Marta, Marta desconversa. Ela ouve em outro momento esse choro, Marta desconversa, Marta fica nervosa. Tem alguma coisa errada ali. Mary Lennox, movida pela curiosidade, ela sai pela casa quase labiríntica. Quartos e quadros, e é uma mansão. Por fim, ela entra em um quarto e descobre que tem uma criança na mesma idade dela, uns 10 anos. E ela, toda de branco, ele se assusta, ele pensa que ela é um fantasma. É preciso que toque a mão para saber que realmente é gente, é uma pessoa. Na verdade, se trata do primo dela, Colin Craven. Colin Craven. Esse também é um personagem fascinante. Filho do tio Archibald Craven. Por que ele vive daquela maneira? Ele vive dia e noite trancafiado em um quarto. Porque simplesmente recebeu um diagnóstico de que não viveria muito tempo. E esse diagnóstico faz com que ele se torne também um ditador. Se ele vai ver pouco, então que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Olha só que a Mary Lennox vai encontrar o espelho dela. Então aquela garota que já estava em processo de transformação, ela é crucial na vida desse primo. Que é birrento, que chora, que dá escândalo, mas que também é profundamente carente. Também não tem mãe. Perdeu a mãe. E o pai é completamente ausente. Então eles são iguais. O primeiro contato foi muito positivo, é verdade, apesar do medo e do espanto dela saber que tinha uma criança ali, em nenhum daqueles quartos, praticamente fantasmagórica, né? E ela também entra no quarto dele como se fosse um fantasma. Mas mesmo surgindo dessa amizade, ela percebeu o quanto ele é mimado, o quanto ele é ditatorial, lembrando a ela mesma. Ele também, o Colin foi também um personagem que mostrou a Mary Lennox como ela era. Ele dava ataque, chorava, batia na cama, se esperneava, ela sacudia e dizia assim, pare com isso. Quem você tá pensando que é? E ele diz, eu vou morrer, eu vou ter um pouco tempo de vida. Ele diz isso pra ela porque está desenganado. E ela diz, eu não me importo. Não é por conta disso que eu vou tratar você com toda a reverência. A mim não me importa, ela era dura. Mary Lennox é uma criança dura. O fato dela ter sido abandonada e ter ficado fechada e ter essa dureza, naquele momento foi oportuno. Porque ela viu o primo dela ser o espelho dela. Então, da mesma forma que ela estava aprendendo passo a passo nessa caminhada, essa autodescoberta, na verdade, dela, no sentido de perceber o quanto ela era uma menina amarga, ao mesmo tempo que essa mudança vai acontecendo, também foi o momento que ela encontrou esse primo, nessa transição, né? Passados esses dias todos, ela descobre a existência desse primo, que se comporta exatamente como ela. Foi mais uma vez que se consolidou, ela entende o quanto ela era chata, o quanto ela é intragável, como ele também é. Mas eles se identificam e uma grande amizade surge aí. Com o passar da história, o Deacon também se aproxima, ele quer conhecer esse garoto. Ele quer conhecer esse garoto que é tão fascinante, de uma vida tão livre, que o Deacon representa tudo aquilo que a Mary Lennox nunca havia sido até então. E o próprio Colin nunca foi. Ele vive trancafiado e o pai nunca está presente. O pai, se é que vai vê-lo alguma vez ou outra quando chega de viagem, sempre manda que ele seja atendido pelas criadas.
Vai vir fugindo. É o Craven, um covarde. Vir fugindo. Movida pelo incentivo de Marta, Lennox começa a desbravar a propriedade, pular corda, porque segundo a mãe do Deacon e da Marta, toda criança tem que ter contato com a natureza para se desenvolver e ter anticorpos, ter saúde, ter as bochechas rosadas. Não é que ela começou a engordar? Não é que ela começou a ter as bochechas rosadas, que era amarela, pálida, era uma pessoa sem vida, franzina, ela começou a encorpar. A vida do campo fez muito bem a Mary Lennox, ela começou a florescer. É essa mágica que o livro mostra, sabe? Que ela vai mudando, ela vai florescendo de acordo com a natureza que vai sendo descrita. É brilhante. Mas, nesse momento, já na história do livro, bem nesse momento, ela ouve a história de um jardim secreto. De um jardim que foi esquecido, de um jardim que deve ser deixado, guardado ali como algo que não deve ser comentado. É quase como um pecado, sabe? É um pecado falar sobre ele. É um assunto proibido. É uma ala proibida. Porque o próprio tio dela, o tio Archibald, ele não quer saber. Não quer nem ouvir falar desse jardim. Mas a Mary Lennox, ela sai curiosa, uma criança curiosa, e já ficando bem à vontade para correr por aqueles campos, para conhecer, e já conversando com o Ben Weatherstaff, que nesse momento já se desarmou, já se tornou mais amigo dela, se tornou amigo dela. Também é bonita essa questão da amizade de uma menina de 9 anos com um homem de tanta idade, e como ele embarca também nessas conversas, nessas aventuras dela ali dentro, né? Tudo isso começa a mudar também para ele, a vida dele também é tocada. E ela andando, descobre aqui, descobre acolá e procurando sinais, ela descobre uma porta. Tem umas plantas, ele é encoberto por folhas de uma planta chamada Era, uma planta muito bonita. Ela vai mexendo ali e descobre que tem uma porta. Em algum momento ela descobre. E também a chave. Essa chave está guardada lá, em algum momento, em algum momento ali pertinho ali, alguém deixou guardada, esquecida pelo tempo. Ela estava ali. Mary Lennox, ela consegue abrir e abrir aquele mundo secreto, o jardim secreto. Quando ela abre, ela não tem medo. Ela é corajosa, Mary Lennox. Movida pela curiosidade e ao mesmo tempo desse momento de mudança que ela tá aprendendo muito, ela, ok, o que será que tem aqui? Como uma criança que descobre um tesouro, ela guarda 7 chaves. Mas ela entra, ela fica completamente encantada, apesar do jardim, as flores, tudo ali tá, digamos, parecia morto, seco, mas para ela foi um encanto. Foi algo como quem descobre o tesouro, como quem viola uma ordem, né? Mas ela descobre isso, ela guardou as 7 chaves até determinado momento, porque ela vai compartilhar com o Deacon e posteriormente com o Colin. É justamente nessa parte do livro que também entra o Ben Weatherstaff, que vai conhecer. Ele olha por cima, ele descobre que ela está lá dentro quando ele olha por cima do muro. Nossa, ela conseguiu descobrir, ela conseguiu entrar. E ele entra. Então, nesse momento, a partir desse momento da história, algo muito fantástico. É justamente também aí que apesar, você olha, é um jardim, ok, mas acontece que a Frances, ela descreve com tanta delicadeza, e ela pergunta, estão todas mortas? Digo, não. Elas vão voltar a viver. O Ben Weatherstaff, que também é jardineiro, não. Elas passaram um tempo aqui fechadas, mas milagrosamente, magicamente, essas plantas, elas podem reviver sim. E começou uma força-tarefa muito prazerosa e muito feliz dos 4 para reavivar esse jardim. E cada vez que esse jardim, cada flor que se abria, era um momento fantástico da vida que estava acontecendo. Era um desabrochar da vida. Simbolicamente, metaforicamente, o florescimento desse jardim vai trazendo também a vida de volta no coração daquela menina. Aliás, vai começar a brotar uma vida verdadeira no coração dessa menina. Do Ben Weatherstaff, que de repente não é mais um solitário, ele já tem amigos ali, essas crianças. O Deacon, com a sua leveza, que contagiou e causou um encanto e modificou a vida dessas crianças também, ensinando sobre a natureza, ensinando sobre a leveza da vida. O Colin, que era uma criança fechada, não se sentia amada pelo pai e órfão de mãe, começou a saber o que é o significado da amizade. E cada flor, cada momento, cada semente que brotava ali, o jardim foi tomando uma forma linda, ele foi se tornando cada vez mais lindo. Ele voltou à vida. Para todos os efeitos, o jardim simbolicamente, metaforicamente, é como se ele tivesse sido esquecido. Ele estava seco, mas ele só precisava ser cuidado. E floresceu. E ficou tão belo, tão encantador. E como aquele lugar secreto virou um lugar mágico para eles. E aí eles se reuniam. Porém, o jardim tinha um segredo. Colin, ele andava de cadeira de rodas. Mary Lennox, daquela menina amarga que todo mundo fazia suas vontades, ela se tornou uma revolucionária. Ela se tornou uma revolucionária da sua própria vida, claro, aprendendo com Marta, aprendendo com o Deacon, aprendendo com Ben Weatherstaff, aprendendo com a natureza ao seu redor. Mas ela disse ao primo dela, você vai conseguir andar. Não, eu não posso. Você pode. Você não pode. Você não pode aceitar essa condição nele. Mas acontece que o médico disse, e você vai, como quem diz, você vai acreditar, você vai aceitar, você pode mudar. Então, a menina que ela foi, para a menina, o livro mostra o processo de amadurecimento
da Mary Lennox, que é fascinante. A autopercepção, a mudança que começa a acontecer nela, a menina sorridente, forte, rosada que ela se tornou, a menina que foi florescendo, a menina que passa por uma transformação que tem gente que vai, repito, nascer, crescer, talvez se reproduzir, vai passar dessa e não vai passar por uma transformação tão maravilhosa como essa. Fica arraigada a amargura, ou então às vezes começa até bem, mas se a amargura de um jeito que se fecha, não vai encontrar um jardim secreto, não vai cultivar nem ver sementes florescer e mudar, porque não se permitem. E ela não só aconteceu isso, ela se permitiu, ela foi mudando e foi aprendendo, porque na verdade o coração dela era bom, precisava só ser regado, como ela também trouxe isso pro primo dela. Incentivado pela prima, incentivado pela Mary Lennox, ele começa a mostrar, eu posso, é sério, eu posso, ele começa a acreditar que podia. E a magia acontece. A magia acontece. Ele devagarinho, duvidar, o Mayweather, será que ele consegue? Será que ele consegue andar com essas pernas finas dele? Enorme, magro, consegue andar, consegue. E ela, vai, você consegue. E o Dico, você consegue. Como é importante essas duas pessoas, esses dois amigos verdadeiros estarem ali. Como foi importante ouvir isso e ele entendeu o quanto ele era capaz e tomou isso para si. Porque lá no fundo ele também era corajoso. Ele precisava, apesar de ter o nome Craven, mas ele era um menino corajoso. Ele tomou para si essa questão, eu vou conseguir mudar. E como foi fundamental a participação dessas pessoas. E ele levantou. E ele andou. O segredo que o Jardim Secreto traz, por que aquele jardim foi esquecido, se tornou um lugar proibido, motivo de fúria do tio Archibald Craven, vocês vão ter que ler, porque é completamente fascinante. Da mesma forma que eles renascem, o tio Archibald Craven, ele também vai renascer. A parte incrível que conta essa magia, que contagia, é quando o pai dele está muito distante e eles resolvem fazer um ritual. Eles se reúnem, começa a fumaça da fogueira, começa a subir, a subir, a subir, e eles falam palavras e palavras, e essa palavra vai, no filme mostra bem isso, a palavra vai como se fosse levada pelo vento até onde o pai do Craven, do Colin está. E ele sente subitamente uma vontade de ir embora, de voltar para casa dele. Então, magicamente, por uma mágica, o seu Craven, ele decide voltar, ele se sente impulsionado, essa mensagem magicamente, por essa fumaça, esse ritual das crianças, chega até ele. Deacon, Colin, Mary Lennox. E ele chega. O que vai acontecer quando ele chega é fantástico. O livro é absolutamente encantador. Fica a dica. O livro Jardim Secreto foi escrito por Frances Hudson Burnett. Ela nasceu em Manchester no dia 24 de novembro de 1849 e faleceu em Plandrum, Nova York, Estados Unidos, no dia 29 de outubro de 1924. Ela era a terceira de 5 filhos. Seu pai se chamava Edwin Hudson e era um homem muito próspero, tinha um negócio muito próspero, ele era ferreiro. E a sua mãe se chamava Eliza. A infância, durante um bom tempo, ela foi confortável, pelo menos até um determinado período, quando o pai dela sofre um AVC e subitamente ele falece, deixando a família sem renda. Depois do falecimento do pai de Frances, a família passou a ter sérios problemas financeiros, uma vez que ficaram sem renda, né? Todos ficaram sem renda. A avó de Frances, ela entrou nesse momento para ajudar os netos e ajudar a Elisa, sua filha. E foi ela a grande incentivadora da leitura para a Frances. Ela presenteava com livros. Isso foi decisivo para a formação do gosto pela leitura da pequena Frances, que tinha grande imaginação, que escrevia histórias em seu caderno, que a mãe dela uma vez pediu para se desfazer de tudo, de rasgar. De jeito nenhum, né? Anos depois, e foi por conta da literatura que Frances, depois de casada, o marido é médico, mas ele tinha uma dívida estudantil e não conseguia se estabelecer financeiramente, nem ganhava como a Frances, que vivia da sua literatura. Ela produzia tanto, mas tanto, ela começou a ter um reconhecimento pelo seu trabalho e passou a receber intelectuais nas tardes, né, nos saraus em sua casa. Porém, o marido ele não chegava nem perto, né, ele não chegava à altura do que ela ganhava como escritora. Então, ela mantinha a casa, ela teve 2 filhos, ela cuidava desses filhos, ela chegou a pagar a universidade do filho, acabou chegando a um esgotamento. Escrevia peças teatrais, ela tinha entregas para fazer dos seus escritos, dos seus livros e das peças teatrais. Ela ficou tão cansada que chegou à depressão. Foi embora para a Europa, passou 2 anos lá. Nesses 2 anos, o casamento já estava ruindo, que ela não aguentava mais mesmo. Quando ela retornou, já foi para o divórcio. Então, ela é pioneira nisso aí. Ela não aguentou, pediu o divórcio. Ele também já estava se saindo, o casamento estava muito desgastado, ela estava muito cansada de tudo isso. Perdeu um filho que acabou com ela. Ficou realmente numa situação emocional muito delicada, mas ela seguiu adiante e foi se consolidando cada vez mais como escritora. No decorrer da vida dela, ela acabou se interessando. Antes, em 1980, ela se interessou pelo ocultismo, pela teosofia, ela se interessou pelo misticismo. E isso foi repercutido na literatura dela, que a gente vê isso claramente no livro O Jardim Secreto.
Mas afinal, o que é o ocultismo, o misticismo e a teosofia que impactou na produção literária de Francis? Bem, o ocultismo, como o próprio nome diz, é o estudo do oculto, de realidades e poderes sobrenaturais e não são reconhecidos pela ciência nem pela religião. O misticismo é uma corrente filosófica e espiritual. Quando a pessoa fala que ela é mística, eu espero que ela saiba que, na verdade, ela está se referindo a uma corrente filosófica. Nessa corrente, acredita-se que é possível a conexão direta com o divino. Nessa conexão direta, há um sentimento, essa experiência, na verdade, é chamada experiência direta com o divino, em que, na verdade, há um sentimento de união com o sobrenatural. E a teosofia é um sistema de pensamento em que se busca o conhecimento do divino, através, no caso, do estudo da natureza, da própria divindade e do próprio universo. A primeira mensagem mágica do livro Jardim Secreto está ligada à questão de ser pai e ser mãe. O livro ele tem várias conotações, várias metáforas, vários ensinamentos, mas uma delas é a importância da presença do pai e de uma mãe na vida de um filho. A Mary Lennox, ela logo no primeiro capítulo, deixa muito claro ali como a criança estava sendo desenvolvida de uma maneira distorcida. Danos mentais, emocionais, a formação de caráter muito distorcida, uma ditadora. Uma menina que é afetada também fisicamente. Já no outro lado da história, lá na frente, a gente vê a mãe do Deacon e a mãe da Marta. Uma mulher com 12 filhos que consegue criar os filhos tão bem amados, bem resolvidos, leves, contentes com a vida. Não se trata aqui da questão acadêmica, de escola, mas como eles são amados, como eles se desenvolvem fisicamente, como eles são fortes e também emocionalmente muito bem estruturados. Não é pelo fato de ter ou não uma situação financeira boa, ou não, não se trata disso, ter dinheiro ou ter dinheiro, mas se trata de como esses pais estão ali presentes na formação dos filhos. Essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem mágica do livro Jardim Secreto. A vida muda. A vida de repente, pode mudar como no primeiro capítulo, né? Não sobrou ninguém. E se a vida muda, sigamos esse fluxo, o que podemos aprender. Porque se for se bater demais, vai gerar muito sofrimento. A Mary Lennox, ela sofre no começo, porque ela muda drasticamente, ela não é mais aquela garotinha, ela não podia mais ser aquela ditadora. A primeira mestra dela é a Marta, né? Você vai se vestir sozinha, coloca seus próprios sapatos. E ela vai aprendendo com isso. E o momento de rebeldia dela vai mudando, ela acaba se entregando e começa a se tornar uma menina que vai ter contato com a natureza, que vai pular corda, que vai ficar com as bochechas rosadas, que vai engordar mais, que vai explorar o ambiente, que vai se permitir explorar a casa, que vai se permitir conhecer outras pessoas. Isso vai mudando a vida dela, ou seja, ela entrou no fluxo. Então, se a vida muda, vamos aprender nessa caminhada. Vamos aprender realmente, que foi o que a Mary Lennox fez. Uma grande lição e foi muito sábio tudo isso. E causou uma transformação extremamente positiva e decisiva e feliz na vida dela. Terceira mensagem mágica do livro Jardim Secreto. Mantenha pessoas boas que agregam na sua vida. O Edward Staff, o jardineiro, ranzinza, mas acabou se tornando um grande amigo. O Deacon, que chegou. A Marta, que apesar dela ter tendo aquele mal-estar no inicial com ela, começou a aprender com a Marta. Pessoas fundamentais que se tornaram amigos muito próximos, acabaram se tornando uma chamada que eu chamo sempre de família alternativa. Uma família dada pela vida, né? Que vem do coração, que vem pelo respeito, pela construção. Não é aquela situação de, acabou de falar, é meu amigo. Nossa, eu estudo há 5 anos, é o meu melhor amigo. Não. Foi algo construído, até porque veio o ensinamento que veio da alma, que veio de detalhes, de aprimoramentos. É como um amor que vai sendo construído passo a passo. Assim foi a amizade dela e o Pintar Roxo, que ela acaba se aproximando e se tornando amigo dela. A mãe do Deacon, que a recebe também, com aquele sorriso, uma mulher leve com seus 12 filhos. E ela se depara com uma vida absolutamente feliz, como ela nunca tinha visto antes. E ela, ao contrário de sentir, eu não pertenço a esse mundo, não, é onde eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo amada. E que sabe, ela foi, quando ela começou a se sentir amada, a ser querida, ela foi permitindo isso, ao invés de rejeitar. Ela seguiu realmente o fluxo. Então, manter pessoas próximas que agregam uma mensagem, um ensinamento, é importantíssimo. É uma rede de apoio maravilhosa e se tornam grandes amigos. A tendência é que se torne, como na Mary Lennox, uma rede de amigos muito boa. Então, é sempre bom manter pessoas boas, pessoas que agreguem a nossa vida, pessoas que agreguem. Quarta mensagem mágica do Jardim Secreto: acreditar em si mesmo. Colin Craven, o primo da Mary Lennox, ele acreditava que ia morrer porque o médico tinha dito isso. E o pai acreditou, e todo mundo acreditou. Mas Mary Lennox, ela se recusou a acreditar. Ela chegava no quarto dele, que era fechado, aquelas cortinas imensas, ela puxava a cortina, abria, deixava que o sol entrasse até ele. Bora, ânimo, sai dessa cama. Não, eu não posso. Ele fechava, era pálido, o menino era pálido demais. Contaram essa história, ele acreditou, ele comprou a ideia realmente de que ia morrer. Por isso ele era tão ranzinza, mal amado, carente pela ausência da mãe e o pai distante. Só restava morrer para ele, né? Uma criança apenas. Mas ela, não. Ela ficou pé, ela era dura com ele. Até que, de tanto ela falar, e ela falar sobre o Dick, contar histórias e mais histórias que vinham do lado de fora, Colin começou a sentir essa força dentro dele. Ele começou a sentir algo diferente, algo estava mudando. E ela foi fundamental. A garota que ela foi, de repente, ela se tornou para aquela família uma agente de transformação. E começou pelo Colin. Colin começa a acreditar que é capaz de andar.
Sim, ele começa a se movimentar em direção desse objetivo que foi nascendo, crescendo ali dentro dele. A Frances Burnett, ela coloca de uma forma muito linda, muito mágica, é muito delicada, mas muito precisa, que cada pessoa é capaz de fazer o seu próprio milagre, de fazer a sua própria mágica, de fazer as coisas acontecerem. E acreditar em si mesmo, com certeza, promove grandes mágicas, grandes feitos, grandes coisas acontecem. E isso é colocado no personagem do Colin. E é belíssimo. Então, é a quarta mensagem: acreditar em si mesmo e fazer suas próprias mágicas, a sua própria magia. Quinta mensagem mágica do Jardim Secreto: superar o passado. Viver no passado, condena o presente e o futuro. Era exatamente assim que Archibald Craven vivia, o tio da Mary Lennox, o pai do Colin. Craven, covarde. Ele não consegue superar os traumas do passado, a dor de um fato que ele viveu no passado. E de uma forma muito cruel, ele acaba deixando esse filho de lado. Ele acaba nem dando assistência a esse menino. Muitas vezes ele chega em casa e viaja logo em seguida para não dar tempo de pensar, para não dar tempo de absorver nenhum tipo de dor a mais do que ele já carregava no coração. Só que quando isso acontece com uma pessoa sozinha, já não é bom, já não é uma coisa legal. Mas e quando isso engloba, quando isso traz o filho, que não tem culpa de nada, que é uma criança, ainda vivia atormentado pela ideia da morte, sem ter mãe, vivendo, sendo cuidado pelos criados, né, da casa, imagina isso. Então, a dor dele se tornou uma dor egoísta, negligente com o filho, se tornou também alheio. Então, viver do passado condena o presente e condena também o futuro. A Mary Lennox também vai agir nessa frente. Ela é um agente de transformação, como eu disse, dessa família, desse tio e desse primo. E só assim, realmente, a vida pôde florescer para eles. Sexta mensagem mágica do livro Jardim Secreto: a magia em todo lugar. Simplesmente uma pessoa poderia ver, no caso da Mary Lennox, ela poderia ter visto aquele jardim, nossa, que jardim horrível, tudo seco, sem vida, não quero ver isso não. Trancaria, iria embora. Mary Lennox, ela não fez isso. E olha como ela era. Ela entrou e ela viu todas as possibilidades, ela perguntou se aquele jardim poderia renascer, então vamos cuidar dele. E a magia aconteceu, e a mudança aconteceu, a magia e a mudança, é a transmutação, é o transmutar de uma situação para outra. É uma espécie de alquimia, né? A magia é a alquimia da vida, transformar uma coisa em outra. Essa é a grande magia. E ver beleza e esse contato com a natureza, ouvir de uma certa forma o que os animais falam, compreender essa linguagem, compreender o outro. O que era aquela casa, aquele solar, antes da Marilyn chegar, e o que ele se tornou, foi como, não como um passe de mágica, mas uma magia que veio de todo um processo e aconteceu. Então, a magia em todo lugar. É só uma questão de olhar direitinho. Muito obrigada para você que ficou até agora assistindo este vídeo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para quem chegou aqui pela primeira vez. Aproveita e assiste os outros vídeos do canal, deixa o seu comentário, curte, compartilha, divulga. A gente está num processo de cada vez mais de melhorias. Espero que você tenha aprendido muito, que tenha trazido clareza, que você tenha aprendido com esses personagens. E lógico, parta já para ler o Jardim Secreto, que é um livro absolutamente excepcional. Deixa aqui o seu like, compartilha e deixa o seu comentário, porque vai ajudar muito a gente, tá bom? Muito obrigada.